do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Faremos essa leitura todos a uma só voz. Todos juntos? E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Que Deus complete a sua palavra em nossos corações e vamos louvar ao Senhor com o hino oficial da nossa quarta conferência, o hino de número 198 do cantor. Imensamente gratos, desde já a gente quer agradecer aos irmãos aqui da Ebenezer que participaram da comissão organizadora e que conseguiram concretizar essa quarta conferência e desde já pensarmos na quinta conferência no ano de 2015. Vamos agora cantar um hineto de saudação, chorar e sorrir com prover. A gente esquece de apagar. Então nós vamos de pé cantar este hineto de saudação. Posso te abraçar.
sendo honra para nós. E hoje, nesse último culto, nós gostaríamos de cantar junto com os irmãos. Um dos nossos objetivos é também regravar os hinos, marcos da nossa fé, né? Os grandes hinos da nossa história. E agora a gente vai cantar o Santo, 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 número 9 do cantor cristão, muito conhecido, e convidamos a igreja a louvar com a gente. Desde o início ao ouvir, mas juntos cantando na terceira estrofe, ficaremos de pé e cantaremos juntos em louvor ao nosso Deus. Say
colocou no seu coração para trazer a nós ontem à noite, hoje pela manhã, e temos a alegria de convidar o pastor Manuel para vir aqui à plataforma, assumir o culto e nos edificar uma mensagem que o Senhor colocou no seu coração para nós esta noite. Muito bem. Amados, eu tenho sido profundamente abençoado ontem e hoje aqui no meio dos irmãos. Uma coisa que nos abençoou muito foi encontrar a irmã Nilza. Onde ela está? Aí, irmã Nilza, né? E na verdade nós não conhecíamos bem o trabalho que ela e o pastor Edson começaram aqui, e hoje nós vemos isso que estamos vendo pela graça de Deus. Aí Deus falou muito no coração meu e da minha esposa, a gente se sentiu tão abençoado de ter um contato mais íntimo com a irmã Nilza, a irmã Nilde, conhecer o pastor Manuel, a família. Hoje conheci o filho, o Edson Júnior, né? E eu gostaria, se a irmã me permite, eu e minha esposa gostaríamos de dar uma pequena lembrança para a irmã. Gostaria de chamar a irmã aqui na frente. Pode vir, irmã? É uma honra para nós conhecer a irmã Nilza mais de perto. Vem aqui, chama minha esposa também. E nós gostaríamos de entregar uma pequena lembrança em nosso nome, em nome também dos outros companheiros de ministério, pastores, esposas de pastores da Comunhão Batista Bíblica. Muito bem. Amados, vamos orar? Gostaria de dar graça a Deus, né, pela vida da irmã Nilza, pastor Edson, a sua família, essa semente que foi plantada aqui há tantos anos atrás, né, e que cresceu e se tornou uma árvore frondosa tão bonita. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, te adoramos, ó Pai, porque o Senhor usa pessoas simples, que tem, ó Pai, o Senhor pode usar qualquer crente em Jesus, que tem esse desejo para realizar grandes coisas em teu nome. E nós te louvamos, te adoramos, agradecendo pela família da irmã Nilza, o seu falecido esposo, pastor Edson, todos os seus familiares, que por anos, durante tantos anos, vem trabalhando, lutando no campo missionário aqui em Vitória da Conquista, né, que o Senhor já fez, tem feito e certamente fará. Entregamos a Deus essas vidas nas tuas mãos, que o Senhor possa abençoar, consolar e usar de maneira plena até a volta do teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe, irmão. Falamos ontem sobre olhando para a eternidade, hoje de manhã olhando para um reino inabalável e agora olhando para o mundo sem Jesus. Então, em 4,35 de João, a palavra do Senhor nos diz: eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Eu gostaria de ler mais um texto que fala sobre o mesmo assunto, em Mateus capítulo 9, versos 35 a 38. Mateus capítulo 9, 35. A palavra do Senhor nos diz que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém?
O Novo Testamento ensina que cada crente é um sacerdote, amém? A palavra nos narra um episódio da vida de Jesus muito curioso. Jesus se reúne com algumas pessoas para propagar a sua palavra, o Evangelho, e ele é criticado. A palavra diz assim em Lucas capítulo 15: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Se reúne então com um tipo de pessoa que não queria saber nada sobre religião. Eram os publicanos e pecadores, as pessoas que não queriam saber das coisas de Deus. Mas Jesus amava essas pessoas, Jesus estava no meio delas o tempo todo. E embora ele odiasse o pecado, Jesus estava no meio dos pecadores o tempo todo. E ele era criticado duramente pelos fariseus, pelos saduceus e até pelos doutores da lei. Mas aqui em Lucas capítulo 15, Jesus, ele fica indignado com esta atitude. E ele resolve então de uma vez por todas ensinar uma lição àqueles religiosos. Ele queria ensinar que as pessoas que não conhecem a Deus são importantes para ele. Então Jesus conta 3 parábolas que são exatamente iguais, parecidas. Primeiro, Jesus fala da parábola da dracma perdida. Uma mulher tinha 10 moedas, perdeu 10% das suas economias, e ela então varreu a casa, acendeu a luz, olhou debaixo dos móveis e tudo para encontrar a dracma perdida. E o resultado foi que quando encontrou a dracma, ela dava pulo de alegria e foi na casa de todas as vizinhas e: olha, eu achei a dracma perdida. Alegria por encontrar algo perdido. A segunda parábola, Jesus fala da ovelha perdida. O pastor que tinha as ovelhas, e uma delas, uma só, faltou. Mas ele larga as ovelhas. Tem um texto que diz que ele larga as 99 no deserto, e ele vai atrás da ovelha perdida, porque naquele momento era tão importante aquela ovelha, a ovelha desgarrada, a ovelha desobediente, a ovelha rebelde, a ovelha perdida, era importante para o pastor, e ele encontrou, e ele voltou alegre, trazendo aquela ovelha nos seus braços, contente, porque aquela ovelha era importante para o pastor. E finalmente temos uma terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, o filho rebelde, o filho que se perdeu, e ele foi embora de casa, levou a sua parte da herança, e depois se perdeu no mundo. Mas o pai nunca desistiu, embora não tenha saído a procurá-lo. O pai ficava à porta esperando o filho voltar e orando por ele, até que um dia ele voltou e houve uma festa. O pai deu uma festa, né? O filho mais velho ficou até com ciúmes. Mas pai, o que é isso? O senhor nunca fez uma festa para mim? Diz: filho, nós precisamos comemorar, porque esse teu irmão estava perdido, mas agora foi achado. Amados, nós não temos compaixão. Jesus nos ensina nessas 3 parábolas que nós precisamos realmente desenvolver um amor pelas pessoas perdidas. São aquelas pessoas muitas vezes que são indesejáveis, aquelas pessoas que chegam no semáforo para pedir quando paramos o carro, aquelas pessoas que chegam perto de nós às vezes e não cheiram bem, aquelas pessoas que estão envolvidas com as drogas, aquelas pessoas que estão vivendo uma vida totalmente mundana e longe de Deus, e muitas vezes nós temos uma certa repugnância e nem queremos conversar com essas pessoas. Essas pessoas são valiosas para Deus. Muitos povos estão, tribos estão. Você vai começar a sentir compaixão, de ver a condição espiritual, moral, social que vivem essas pessoas. Jesus tinha compaixão, e nós precisamos, em primeiro lugar, desenvolver esse sentimento importante chamado compaixão. Se não tivermos compaixão, meus amados, nós não faremos a obra missionária. Nós não vamos orar, nós não vamos fazer a nossa parte, nós não vamos contribuir, entregar o nosso dízimo, a nossa oferta para a obra missionária. E aí temos um privilégio especial: nós fomos salvos por Jesus Cristo, amém? Só esse fato de nada merecermos e sermos
detentores de tão grandiosa graça, de tão grandioso perdão. Nós precisamos aprender a compartilhar isso que o Senhor Jesus nos deu, e a compaixão que vai fazer isso. Jesus olhou para a cidade de Jerusalém e Jesus chorou. Jesus chorou pela cidade de Jerusalém, e Ele continua chorando pelas multidões perdidas que estão indo rumo ao inferno, a uma eternidade de separação de Deus. Amigos, irmãos, o egoísmo cega os nossos corações. O que temos visto hoje é que crentes em toda parte estão vivendo aqui no sentido de fazer aquilo que o mundo está fazendo, buscar os seus próprios interesses, viver uma vida de egocentrismo, de egoísmo, pensando em alcançar e buscar apenas os seus interesses. Cada um cuidando de si mesmo e mais nada. Precisamos desenvolver compaixão se quisermos ser missionários. Por isso às vezes não acreditamos que somos missionários, porque não existe em nós esse sentimento de compaixão. Em segundo lugar, precisamos entender que a obra de evangelização do mundo, a missão, é uma obra que exige trabalho em equipe. Lá em Mateus capítulo 9, no verso 37, Jesus diz o seguinte: então, Jesus teve grande compaixão. Então, Jesus disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. A obra é grandiosa. Na verdade, amados, a força missionária que nós temos hoje vai levar ainda muitas décadas para que o Evangelho possa alcançar todo mundo. Mas se cada crente se incumbir da verdade, da responsabilidade de ser um missionário, amados, o mundo pode ser alcançado em poucos anos. Sabiam disso? Se cada crente for um missionário, se cada crente for um discípulo que faz discípulos, a multiplicação da igreja cristã, a igreja que teme a Jesus, que conhece Jesus e que prega esse Jesus, pode alcançar o mundo em poucos anos. Mas a responsabilidade está colocada num grupo de pessoas que são considerados profissionais: pastores, missionários, evangelistas. E essas pessoas então têm que cumprir a grande comissão. A grande comissão depende de cada um de nós. Imagine você se cada crente, cada igreja se conscientizasse que ele também tem que cumprir a missão, e ele se dispusesse a fazer a obra missionária aonde ele vive, e pregar o Evangelho para os seus parentes, para os seus amigos, na escola, no trabalho. Olha, irmãos, tem coisas extraordinárias que têm acontecido quando um crente se dispõe a trabalhar. Eu conheci uma moça lá em Indaiatuba, com 14 anos de idade, e ela leva todos os dias a sua Bíblia na escola. E na hora do intervalo, ela tem um grupo de oração, e ela lê a palavra, ela pega o folheto, entrega para suas amigas, ela evangeliza, ela ora por suas amigas. E ela tem tocado muitas adolescentes. É o que uma adolescente pode fazer por Jesus, quando ela percebe que pode ser uma missionária aonde ela vive. A última vez que eu conversei com essa moça, ela estava empolgada: pastor, eu vou participar de um retiro missionário, e talvez um dia eu vou fazer um curso de missões, e eu quero ser missionária em outro lugar. Mas por enquanto eu sou missionária aqui na minha escola. Como Deus pode usar. Eu conheço uma outra moça que começou um grupo de oração na refinaria da Petrobras em Paulínia. Ela começou a orar com alguns outros crentes e começaram a chamar seus colegas de trabalho. Chamaram várias pessoas, entre eles tinha um homossexual. Foi chamado para participar do grupo de oração, e ele foi, e ele ouviu a palavra, e já conhecia até a palavra quando era de criança. Ele aceitou Jesus como Salvador. Hoje é um crente em Jesus Cristo, porque alguém entendeu que podia ser um missionário
aonde vivia, aonde trabalhava. Amados, há coisas tremendas que Deus pode fazer através de um crente que aceita o fato que ele também deve cumprir a missão de ganhar almas para Jesus. E começa na sua vida pessoal, na sua comunhão com Deus, no seu amor aos perdidos, no seu envolvimento com as coisas do reino de Deus. E quem não é fiel nas mínimas coisas, não será fiel nas grandes coisas, amém? Então comece com pequenas coisas, orando pelos seus parentes. Quantos de vocês têm uma lista de oração por aqueles parentes seus que não são salvos? Quantos de vocês têm procurado falar alguma coisa para aquele seu vizinho que mora ali do lado, que você nem sabe o nome? Aí entra uma chave da oração. Eu gostei do louvor do Grupo Novo, porque caiu de encontro aquilo que eu ia falar. Veio de encontro ao que eu ia falar, que a oração é o modo pelo qual Deus vai abrir portas e transformar crentes comuns em verdadeiros missionários. A oração, amados, transforma as coisas. E quando não transforma as circunstâncias, nos transforma. Amém? E quando ela nos transforma, já está feita a obra de Deus na nossa vida. E o Senhor Jesus entendeu isso, falou: a seara é realmente grande, nós não podemos fazer sozinho, é necessário que cada um faça outro discípulo e que esse evangelho possa crescer. O evangelho que se multiplica através do discipulado, e então milhares de pessoas serão alcançadas. E em poucos anos a igreja cristã cresceu de uma maneira geométrica. Multiplicação, crescimento, porque cada crente da igreja primitiva entendeu que era um missionário. Cada crente tinha um discípulo, cada crente tinha um discipulador. E Deus começou a realizar uma coisa tremenda. O crescimento da igreja primitiva foi algo tão grande que estremeceu o Império Romano. Foi objeto de preocupações, foi a razão das perseguições. Mas a igreja prevaleceu, porque cada crente era um missionário. E assim Deus quer fazer nos dias de hoje. Deus quer trazer essa visão. Cada crente é um sacerdote, cada crente é um missionário, e nós podemos juntos realizar essa missão. Mas a missão só será realizada através do poder da oração. O Senhor Jesus diz: rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E eu estive orando por essa conferência, para que Deus levantasse aqui pessoas que entendessem o fato que já são missionários, aonde estão. E que, começando aonde estão, talvez um dia possam ser missionários em outro lugar, se Deus chamar. Mas é uma realidade, meu amado. Você é um missionário, e a coisa começa com a oração. Você poderá fazer muitas coisas na obra de Deus depois que orar, mas não poderá fazer efetivamente nada antes de orar. Então comece com a oração. Foi o que Jesus mandou fazer: rogai ao Senhor da seara que envie mais obreiros para a sua seara. Nós não descobrimos ainda o que os crentes unidos com o mesmo propósito podem realizar. Nós não descobrimos ainda. Tem um cântico que nós cantamos, né? Juntos podemos andar, e fala lá, né? A união, juntos podemos fazer coisas grandiosas. Nós não estamos orando, nós não estamos trabalhando com o mesmo propósito. A história das missões é uma história de pessoas que oravam. Nós temos o exemplo de Hudson Taylor. Hudson Taylor foi para a China, teve muitas dificuldades no seu ministério, e Deus colocou no coração dele para pedir que enviasse 1000 missionários para a China. E aquele homem, ele não tinha como promover missões como ele queria, então ele começou orando. E o segredo espiritual de Hudson Taylor, tem até um livro que tem esse título, era o fato de que ele amanhecia todos os dias na China, de joelhos dobrados, orando para que Deus enviasse missionários, e Deus enviou mais de 1000. Essa tem sido a história de outras pessoas que têm intercedido pelos missionários. Há exemplos próximos de nós, como o pastor Gerson Rocha, por exemplo. Temos outro exemplo, que é o pastor Haroldo Yari,
são os fundadores da Palavra da Vida no Brasil, oração. Em último lugar, deixei em último lugar de propósito, Jesus então ele tinha compaixão. Jesus sabia que a missão só podia ser cumprida em equipe, cada crente um missionário, cada família uma família missionária, cada igreja uma igreja missionária. Ele também sabia que era necessária oração, e só através do poder da oração nós poderíamos penetrar o terreno do inimigo e salvar pessoas dali. Mas tem um aspecto que é indispensável: o envolvimento pessoal. Eu gosto muito desse texto, porque antes que Jesus comece a falar sobre missões, o texto diz que ele estava envolvido. O versículo 35 diz que ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e moléstias do povo. Jesus estava envolvido até o pescoço em missões. A vida dele era isso. Ele estava envolvido pessoalmente. Qual é o seu envolvimento com a obra missionária? Talvez o seu envolvimento é entregar uma oferta, se você faz isso todo mês. Talvez de vez em quando você pega um folheto aí na portaria da igreja e entrega para alguém. Mas Deus quer muito mais. Na verdade, Deus criou cada um de nós de uma maneira singular, e Ele quer usar cada um de nós de um modo singular para fazer o seu trabalho. Sabia disso? Deus criou você com uma personalidade diferente, com habilidades diferentes, com uma aparência diferente, e tudo diferente um do outro. E Deus quer usar cada um de nós para alcançar as pessoas ao nosso redor. Deus não nos faria tão diferente se Ele quisesse que nós fôssemos iguais, no sentido de fazer a obra da evangelização, porque nós temos que alcançar pessoas diferentes também. Então Deus usa cada pessoa do jeito que Ele criou. Eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas pessoas que evangelizaram na Bíblia de um modo completamente diferente um do outro, e todos eles tiveram sucesso. Eu vou começar aqui falando sobre a mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana que Jesus encontrou no poço? Essa mulher evangelizou toda a sua cidade. O estilo dela é um estilo muito interessante. Nós chamamos o estilo dela de estilo convidativo. Ela só fez uma coisa: ela foi lá na cidade e falou: gente, eu achei uma pessoa que eu creio que seja o Messias, venham ver. E as pessoas vieram e ouviram Jesus e aceitaram Jesus como Salvador. Eu quero dizer que há irmãos aqui que têm essa habilidade de chegar e convidar as pessoas para vir à igreja, ouvir a palavra, e são especialistas nisso. E Deus vai usar você para trazer pessoas da igreja para ouvir a palavra, simplesmente, e elas virão. Mas essa não é a única maneira de evangelizar, é uma delas. Talvez você tenha esse dom e deve usá-lo. Nós tínhamos uma pessoa assim na igreja em Campinas, o irmão Feliciano, e ele trazia os seus amigos para a igreja e encontrava inúmeras maneiras de trazê-lo. Teve uma vez que ele trouxe 40. Curado por Jesus, os fariseus pegaram aquele cego: escuta aqui, esse homem que curou você, esse homem é pecador. Ele falou: se é pecador eu não sei, eu sei que eu não enxergava e agora vejo. E ele contou o testemunho dele, e ele tinha um testemunho poderoso, e o testemunho daquele homem falava mais alto que qualquer coisa que os fariseus falassem. E tem crentes que têm um testemunho assim, e que sabem usar o seu testemunho com poder de comover outras pessoas e levá-las até Jesus. Se você é essa pessoa, que Deus fez uma obra poderosa, você tem um testemunho poderoso, dê o seu testemunho, use o seu testemunho para levar outros a reconhecer que Jesus é o Salvador de suas vidas. Amém? Temos uma outra mulher na Bíblia chamada Dorcas, que ela tinha um dom de trabalhos manuais. A Bíblia diz que ela costurava, fazia roupas e provavelmente doava essas roupas para pessoas necessitadas. E essa habilidade dessa mulher, que usava o estilo assistencial, ela assistia as pessoas através de um dom que Deus tinha dado para ela, fazia boas obras, assistência social, e abria as portas do Evangelho, porque as pessoas viam nela o verdadeiro amor de Jesus Cristo. E talvez hajam aqui muitas Dorcas, talvez hajam homens que têm habilidades, que servem as pessoas com amor, que abençoam
e que abrem portas para a pregação e a multidão que tinha crucificado Jesus. Era a multidão que tinha crucificado Jesus. E Pedro foi pregando, pregando e pregando, e ele chegou e falou: olha, esse Messias vocês crucificaram. E a Bíblia diz que o coração deles ficou quebrantado, compungido. E eles perguntaram: o que faremos então? E agora? O que vai ser de nós? Nós matamos o Messias. Então Pedro falou: olha, vocês têm que crer nesse Messias, se arrependam. E 3.000 pessoas aceitaram Jesus, porque foram confrontadas corajosamente com a verdade. Talvez você é aquele tipo de pessoa que vai ter coragem de confrontar alguns dos seus amigos e dizer: olha, você realmente é um pecador, e esse caminho que você está levando vai te levar para o inferno, meu amigo. Receba Jesus. E essas pessoas vão entender que você está falando com isso, não com orgulho, não por ousadia, mas por amor, e eles vão acabar entendendo a mensagem que você quer comunicar. Até mesmo os indesejáveis, Deus os deseja, Deus os ama e quer alcançá-los de um modo muito especial. Precisamos permitir que o nosso coração egoísta deixe um sentimento chamado compaixão tomar conta. Precisamos compreender que precisamos da ajuda de todos. Ninguém está dispensado no exército de Jesus. Amém? Amém. Não há excesso de contingente, há falta de contingente. Precisamos de mais pessoas para realizar essa obra que Deus nos deu. Eu gostaria de nessa noite fazer um desafio a você, a se mover do seu comodismo espiritual e dizer para você mesmo: não, eu também recebi a missão. Eu também sou um missionário, porque Deus me deu essa missão, de pregar o Evangelho até os confins da terra, começando onde? Jerusalém, onde eu moro, onde eu vivo. Há inúmeras maneiras, às vezes, amados, sabe, quando nós compreendemos que somos um missionário, a nossa vida se transforma, a nossa casa passa a ser uma extensão da igreja. Nós começamos a fazer culto, chamar os vizinhos para ouvir, e eles vêm, porque na igreja não é um templo, eles têm medo de entrar no templo, mas não têm medo de entrar em casa. Se você tem uma casa bonita, uma sala bonita, um jogo de estofado bonito, eu quero desafiar você a usar isso para o reino de Deus. Amém? Amém. Donas de casa que sabem cozinhar, fazer um chá gostoso, alguns quitutes, faça um chá na sua casa, chame as suas vizinhas para tomar um chá e leia uma palavra, leia a palavra de Deus, compartilhe com elas o amor de Jesus Cristo. Seu carro, é um veículo a serviço do reino. Não só o carro da igreja, do pastor que está a serviço, a Kombi da igreja, o seu carro, o carro a serviço do reino de Deus. Bem, você tem trazido pessoas da igreja sua capacidade de fazer amigos, o seu computador, o Facebook pode ser usado para o reino de Deus. Você tem feito isso? Seu telefone pode ser usado para o reino de Deus. Quando você entende que é missionário, tudo muda a sua vida. Escute. Só quero concluir com isso. Deus quer mobilização total. Nós nunca alcançaremos o mundo
se só os pastores e os missionários trabalharem para o Senhor. Mas se todos nós fizermos, amados, esse belo templo, que é grande e bonito, vai ficar pequeno. Deus terá que fazer algo maior para comportar as pessoas que virão, se cada crente for um missionário. Não tem mistério, é simples. Pessoas que eram novos convertidos na Bíblia foram missionários. A mulher samaritana, o cego, eles eram novos convertidos, mas eles entenderam que tinham uma missão em cumprir. Quero desafiar você hoje a ser um missionário, dizer para você mesmo: eu sou um missionário, eu quero fazer a obra de Deus, começando na minha vida. Você não precisa nem ir para o seminário se Deus não chamar. Talvez Deus nunca vai mandar você para uma tribo, mas você será um missionário. Pessoas simples, e Ele pode fazer na sua vida. Eu lembro que eu preguei a primeira mensagem quando eu tinha 15 anos. O pastor falou: eu quero que você pregue domingo à noite. E eu falei: pastor, eu quero. Estudo e prego. Fui e preguei. E nunca mais parei, porque eu entendi que eu era um missionário. Naquele tempo, nem sabia que ia para o ministério, mas eu era um missionário. Eu tinha uma missão para cumprir. Se Deus falou no seu coração essa noite, meu amado, e você realmente quer, de hoje em diante, assumir uma postura diferente, não ser um espectador, não ser mais um consumidor, um crente de banco, que a única coisa que faz é vir à igreja, ouvir a palavra, cantar, depois volta para casa e continua a sua vidinha, e só vai se lembrar das coisas de Deus no domingo seguinte. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja um agente dele nesse mundo. Deus falou no seu coração nessa noite. Eu nem vou chamar aqui na frente, mas eu gostaria que você levantasse sua mão: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu quero abraçar a missão que Jesus me deu. Eu quero ser um missionário dele a partir de hoje. Levante sua mão, eu quero orar por você. Amém? 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 Não fique olhando para os outros, não. Levante sua mão se Deus falou no seu coração. E fique com a mão levantada que nós vamos orar. Nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, missionários, aonde vivem, aonde o Senhor quiser, se o Senhor tiver outros planos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor faça essa obra, que essa igreja seja movida por missionários locais, crentes comuns, mas diferentes, usados por Ti de uma forma excepcional para realizar o Teu trabalho. Que aqui possam haver, de fato, muitos sacerdotes servindo, cultuando, adorando, propagando a Tua palavra. É o que nós pedimos no nome santo e bendito de Jesus. Antes de finalizarmos, gostaria aqui de fazer alguns agradecimentos. Já fiz no início, agradecer aos irmãos da equipe de organização, a pessoa do nosso irmão Evandro, que foi um dos líderes, né? Encabeçou, e desde a primeira conferência o irmão Evandro tem se esforçado para a realização, e teve uma equipe grande esse ano que auxiliou o irmão Evandro. Então, a esses irmãos, os nossos agradecimentos. Agradecer ao pastor Manuel Cano, sua esposa Lilian, que estiveram aqui conosco. Foi muito bom tê-los aqui, conhecê-los. Nós já o conhecíamos do jornal Batista Bíblico, mas é melhor quando a gente conhece pessoalmente. Então foi muito bom. O irmão Josenildo, a sua esposa Jusilene, também agradecer a presença deste casal que abrilhantou o canto. O Coral Move, o grupo Move, pela disponibilidade, também foi muito bom tê-los aqui conosco. A todos aqueles que contribuíram de uma forma ou de outra para a realização deste evento. Vamos encerrar. O irmão Alan, queria aqui a ajuda do nosso irmão Alan para reger.